E o Chelsea mais uma vez comprovou o porquê que ele é chamado de time do impossível, cara. Hoje você conheceu o verdadeiro Chelsea, em que no meio do caos ele consegue resultados inacreditáveis. Manchester City vs Chelsea, partida pela Premier League, 20ª rodada. Terminou em 1-1, cara, com um gol do City com Reinders e o Chelsea fez um gol com Enzo Fernandes aos 94 minutos do segundo tempo. Em uma partida que, se você só visse o primeiro tempo, você diria que o Manchester City merecia ganhar essa partida. Mas eu discordo durante o vídeo, você vai entender do porquê que eu estou falando isso, cara. Inclusive, quem treinou o Chelsea, agora que Enzo Maresca foi demitido, foi um cara chamado de Callum McFarlane, do qual eu não faço ideia quem é, mas ele até que fez um bom trabalho, né? As mudanças no segundo tempo deram efeito. Enfim, cara, vamos tentar entender aqui como é que o Chelsea conseguiu empatar com o City. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Essa é uma partida que me assustou um pouco, ok? Eu quero que vocês entendam o cenário atual. O Chelsea acabou de demitir o treinador. Provavelmente tem uma parte do elenco que não gosta do treinador, foi demitido, é um fato. Deve ter uma galera que gosta, deve ter outros que não gostam, principalmente quem ganha minuto e quem tá no banco, né? Acho que muda bastante dessa parte. Eles deram continuidade à ideia de Enzo Maresca no jogo, então realmente é o mesmo futebol. Dá pra perceber que não houve grande mudança. Eu pensei que quem treinaria o Chelsea depois que ele saiu seria o tal do Cabalheiro, que normalmente ele era escolhido para as partidas, mas acredito que ele deve ter ido junto do treinador Enzo Maresca embora, né? Provavelmente deve ser essa explicação do porquê que ele não virou interino, ou alguma outra coisa acabou acontecendo, cara. O Chelsea não tá com tantos desfalques, mas precisava de alguns jogadores importantes e não entra em campo com esses jogadores. Inclusive a gente vê a adaptação de Malo Gusto na lateral esquerda. Tinha tudo pra dar errado, ok? Badiashile na zaga, um monte de modificações, um time caótico, um City que tem Rodri de volta, então tem 100% do poder deles em campo e realmente, cara, tava muito poderoso em questão de montagem, né? Ele tava muito bem montado em campo, muito bem postado, dá pra ver que o City não tava realmente dando muito espaço pro Chelsea. Tem um primeiro tempo muito dominante, principalmente em questão de posse de bola e controle do jogo. E realmente, cara, tava um jogo até ali onde eles estavam conseguindo bombardear o Chelsea. Você vai pra aquele mapa de momentos de ataque, você consegue perceber que o City, ele dominou o primeiro tempo inteiro, cara. Foi pedrada o primeiro tempo inteiro. Então, realmente, cara, o primeiro tempo não tem do que falar. E com todo esse caos, com toda essa estrutura desmontada, o Chelsea consegue, sim, sobreviver essa partida e ainda empatar ela. Quando a gente olha, por exemplo, a Champions que o Chelsea ganhou, rolou algo muito parecido, né? O tal do Di Matteo, ele deu continuidade à ideia do treinador anterior, né? O tal do Vilas Boas. Então, ele acaba continuando com o mesmo tipo de futebol. Foi a mesma coisa que esse cara fez hoje. Então, ele manteve o mesmo futebol. No primeiro tempo, acaba dando errado, principalmente por causa da linha de marcação, que tava muito mal. Deu pra ver que as ideias deram errado. Gostou, tava mal ali nos duelos, muito frágil, muito exposto. Tava muito fácil de mover a linha de defesa do Chelsea. E ainda contando com alguns erros de nossos jogadores de defesa ali na saída de bola. Havia um nervosismo muito grande. O Chelsea não conseguia sair do campo de defesa. O Chelsea não conseguia atacar. O Chelsea não conseguia fazer nada. Só nos pequenos primeiros minutos de partida, o Chelsea teve algum controle significativo ali na parte do ataque. Mas de resto, o primeiro tempo inteiro foi só pedrada, cara. E o City atacava, até que saiu o gol de Reinders. Ele mete uma pedrada ali no canto. Eu já falei 1 milhão de vezes, né? Reinders é super perigoso, cara. Perto do gol. Ele é um cara pra entregar passe decisivo. Ele é um cara pra finalizar a jogada. Então, como o pessoal gosta de falar, ele é arco e flecha, né? E ele jogou hoje na ponta esquerda, mas meio que não é um ponta, né? Quando a gente olha pro esquema tático do City, não dá pra dizer que tem um ponta ali. Naquele 4-1-4-1, dá mais pra dizer que o sistema do City não tem ponta de fato, né? Os jogadores têm funções duplas. Ele é ponta e meio atacante, então ele pode tanto comer por dentro quanto ficar no lado do campo. Isso acontece com as 4 figuras ali que você vê um ao lado do outro, desse 4 de ataque. Então você vê Reinders, Foden e os outros ali trocando de posição um com o outro ali. Rola também na direita com o Bernardo Silva e o Ryan Cherki juntos ali. Você consegue perceber essa mudança. Então é um padrão que você nota nos times de Guardiola. Eu já tinha falado sobre isso há muito tempo já no canal, né? Quando eu falei da formação de Guardiola. É muito comum. Então o meio atacante ele é ponta direita e meio atacante pela direita. E o ponta direita ele é ponta direita e meio atacante pela direita também. Dá pra trocar essa posição a qualquer momento. Então você vai ver esses jogadores trocando de posição o tempo inteiro. E isso cria uma imprevisibilidade, um ataque muito fulminante. É difícil de parar esse tipo de padrão, cara. Cria muita inconsistência e muita imprevisibilidade. E se você se foca muito em parar essa estratégia, talvez você deixe Erling Haaland de graça na cara do gol. Então, realmente é algo muito perigoso mesmo. Isso basicamente fez o City surpreender completamente o Chelsea, cara. O Chelsea não tava conseguindo manter a defesa no primeiro tempo, cara. Tava muito difícil mesmo. Então o Chelsea tava sendo empurrado pra trás e apanhando. E a partida ela foi progredindo com os minutos do jogo. O City ele tinha um ataque X no começo e esse ataque ele vai progredindo e o Chelsea vai sendo empurrado pra trás. Cada vez mais as chances vão ficando piores. E cada vez mais o City vai criando lances mais perigosos ali na cara do gol. Então
Então o City, cara, ele conseguiu tomar o Chelsea no primeiro tempo de um jeito que não dava pra acreditar, né? O Chelsea não consegue fazer nada. E o que eu pensei é, o treinador mudou, eu acho que não tem muito o que fazer, tá na casa do City, no Etihad Stadium, eles estão dominando o jogo. Segundo tempo a gente vai tomar uma pedrada ali. E minha expectativa pra esse jogo era exatamente uma derrota pelo momento atual e tudo. Eu imaginava até que mesmo com o Ismaresca a gente ia perder pro City, ok? Eu imaginava uma derrota, porque o City é o pior time pra esse treinador enfrentar, porque foi quem ensinou a ele o que ele faz, então realmente é muito complicado. Eu sinto que o Chelsea sai vitorioso do primeiro tempo, cara. 1-0 ficou muito barato mesmo. E mesmo que o Chelsea tenha falhado na questão individual de ganhar os duelos, na marcação, sofrendo ali, taticamente falando, a escolha desse treinador interino foi muito boa, porque ele manteve a estrutura. Então não tinha aqueles jogadores que tentavam subir bastante e tudo mais. Os jogadores mantinham as posições de campo, cara. Lateral é lateral mesmo, e os volantes ficavam ali como dois volantes defensivos, e essa proteção extra fez com que o Chelsea conseguisse resistir a esse primeiro tempo poderoso do Manchester City, cara. Eu acho que foi essencial pra sair só com 1-0. E realmente, não tenho do que falar, cara. Se fosse 2-0 no primeiro tempo, estaria justo, estaria válido. Eu sinto que o domínio do City foi tão grande que não tem muito do que falar, cara. Assim, eu não vou discutir contra isso, cara. Realmente é um fato. O City dominou demais. Já no segundo tempo, cara, eu pensei que provavelmente o City só ia ampliar o placar e ganhar o jogo. E quando a gente olha pro começo da partida, realmente, cara, o City tem um momento ali no começo que parecia que vinha o 2-0 e ia garantir o jogo. Acabou ali, tem o que fazer e tudo mais. E o Chelsea, ele começa a reagir a partir dali, cara. Rola uma mudança que é muito importante pra isso acontecer, que é a saída do brasileiro Estevão William pra entrada do brasileiro Andrei Santos. E o que você ganha com essa mudança? Você ganha equilíbrio em campo. Aí você tem Enzo Fernandes, meio atacante, que faz uma pressão melhor, que consegue empurrar o adversário pra trás, que consegue melhorar esses padrões ali na hora da construção do City, né? Então você consegue bater nessa construção do City antes dela acontecer, e isso é muito legal. Roubar mais bola, trouxe mais presença, mais corpo pro meio de campo. Então foi o que essa mudança causou, e Andrei fez um excelente papel, cara. Entrou muito bem no jogo e mudou o ritmo do jogo, cara. A gente tinha um ritmo físico muito bom. Então o City para de controlar o jogo. O controle do jogo sai das mãos do City. Foi essa mudança que rolou no segundo tempo. O City não tinha mais controle. O City atacava em velocidade, o City criava jogadas, mas sem nenhuma consistência, sem ter o controle da partida. Inclusive, isso fica claro nas estatísticas, né? No segundo tempo, o Chelsea tem mais posse de bola que o City, exatamente por causa dessa mudança. Mas a coisa que mais assusta nas estatísticas, eu vou deixar ela agora na tela, é o XG, cara. O Chelsea produziu mais XG que o City. O City tem 0.99 contra 1.73 do Chelsea. Ou seja, o Chelsea conseguiu produzir mais lances ofensivos de real perigo que o City. Isso fica claro nas grandes chances. O City produziu 0 grandes chances contra 3 do Chelsea e algumas outras coisas ali que o Chelsea conseguiu fazer. Então o Chelsea conseguiu manter o nível no segundo tempo, cara, e equilibrar as coisas. Foi muito legal. E no primeiro tempo, a gente tem uma defesa de Jorgensen que foi muito importante também. Então a gente viu que se segurar tão bem no segundo tempo foi válido, né? Porque aí veio o jogo do Chelsea. E a sensação é que o placar ele não ia abrir em momento nenhum, mas o Chelsea realmente estava chegando com muito perigo. Às vezes não conseguia finalizar a jogada, mas estava chegando no ataque muito bem, ok? Então foi assim que o Chelsea ele consegue virar o jogo, trazendo mais presença pro meio de campo e mais controle. Fez total diferença ali pra realmente a coisa mudar, o rumo do jogo mudar, cara. E às vezes menos é mais, né? Então com menos um atacante a gente conseguiu atacar o City finalmente, né? Conseguiu realmente ter algum controle da partida. E aí no final do jogo começa ali um momento interessante do Chelsea, até que Enzo Fernandes sai na cara do gol e ele consegue a finalização ali, depois de muita insistência. Ele que traz esse protagonismo para jogos grandes em vários momentos, e isso é muito interessante dele como jogador. E nesse aqui ele trouxe um jogo muito grande, e aquela, quem não faz toma, né? O City teve a faca e o queijo na mão para fazer um jogo melhor, para ter mais presença ali de algumas figuras que passaram um pouco abatidas nesse jogo, um pouco apagadas, e eles não conseguiram, né, fazer esse jogo a mais. E Enzo Fernandes aproveitou um momento bom, já que ninguém mais estava conseguindo fazer um bom jogo, né? Então eu acredito que esse momento que Enzo trouxe realmente foi essencial para nossa vitória. E a gente também tem, né, uma substituição que eu tenho que falar aqui, que é a saída do brasileiro João Pedro para a entrada de Delap. Uma substituição que eu fiquei meio bravo, mas Delap até entrou bem, fez algumas coisas interessantes ali, mas eu acho que a única coisa que ele tem de garantido quando ele entra em campo é que ele vai tomar um cartão amarelo, né? Em pouquíssimo tempo ele conseguiu tomar um cartão amarelo numa ação super agressiva, que poderia ter lesionado um jogador do City, que eu condeno, ok? Delap, ele tem se comportado assim na maioria dos jogos. Eu não entendo porque que ele tá fazendo isso, eu não sei se ele acha que ele é algum tipo de bad boy, ou algo do tipo, não sei se na cabeça dele ele tá farmando aura, eu não sei, eu juro que eu não sei, eu tento entender a cabeça de Delap, e eu tento não ir lá no meu Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo, me segue por lá inclusive, eu tento não ir no meu Twitter e xingar ele, cara, mas é difícil, cara, porque ele tava começando bem, e aí ele começa com essas tretas, a ficar focado, né, em provocar os adversários, em empurrar a galera e tentar criar uma falta estúpida, e aí ele começa a cometer um monte de erro, né, e exatamente o jogo dele começa a desandar depois disso. Não sei se sobe pra cabeça dele, fica estressado,
estressado e ele começa a jogar mal. Ele deveria prestar mais atenção no próprio jogo, pra depois ele tentar tirar onda com alguém. Eu acho que é um comportamento que ele vem apresentando desde o Mundial de Clube. E foi feio lá, e não é legal, e ele continua fazendo, cara. É um negócio que eu não entendo. Entrando sempre naquele ponto de quase tá na linha de tomar um cartão vermelho, cara. Se aquilo fosse considerado uma agressão ou uma ação agressiva desnecessária, ele poderia tomar um vermelho, cara. Facilmente, ok? Tem como interpretar isso no lance daquele ali, cara, que ele empurrou o jogador do City, cara. Foi um negócio ridículo. Poderia ter machucado o moleque, não faz nenhum sentido, sabe? É um comportamento estúpido desse jogador, cara. Que entrega muito pouco, né? Muita aura pra pouco futebol. Tente farmar menos aura, tente farmar menos clipes pro seu TikTok e jogue futebol, ok? Que até aqui tá muito feio, velho. Tá muito feio o comportamento desse jogador, cara. É um negócio assim que eu não entendo. Não entendo o porquê, sabe? Não entra na minha cabeça. Eu acho que essa identidade do Chelsea de achar protagonismo no meio do caos é muito fora do padrão, velho. Não tem, acho que, nenhum outro clube no mundo que tenha essa identidade. Até mesmo o Real Madrid, que você pode achar que é desse jeito, não é. O Real Madrid é que normalmente a galera menospreza ele e ele tá ali. E ele tá ali, e ele tá ali, você não espera nada. E aí ele vai lá e ganha, né? O Real Madrid é sempre desse jeito, mas você não espera nada porque você não quis esperar nada. Você sabe que é o Real Madrid. Você sabe que é o Real Madrid. Você sabe que cornetar o Real Madrid pode ser muito ruim até o fim da temporada. Até o fim da temporada ele pode fazer algo histórico e você se arrepender de cornetar ele, cara. Todo mundo sabe disso, mas a galera vai lá e faz. E o Chelsea de novo traz essa identidade aí pra campo. Isso foi muito legal, ok? Hoje trouxe essa identidade do Chelsea de ser o time do impossível, trazer a magia pra campo, né? No Mundial de Clubes mesmo, eu não esperava uma vitória e realmente aconteceu. Então você vê, é algo que faz parte, cara. Cara, eu acho que ninguém esperava o empate, velho. Ninguém. É sério, tava todo mundo pensando na derrota. Os torcedores do Chelsea, os torcedores do City, quem acompanha a Premier League, quem não acompanha a Premier League. Todo mundo tava esperando uma vitória do City, cara. Todo mundo. Ninguém esperava o empate. Ninguém. Eu acho que nem os jogadores do Chelsea, nem o treinador interino tava esperando o empate. E aconteceu, cara. E aconteceu de uma maneira muito interessante, cara. Enfim, cara, não vou entrar em detalhe aqui. Poderia falar também um pouquinho do tático, né? O City usou padrões que lembram Enzo Maresca. 3-2-4-1 e 3-1-5-1. Dá pra ver ali na construção do jogo, né? Utilizando os laterais mais baixos como zagueiro e o outro lateral subindo de maneira mais agressiva em campo. Particularmente, eu não gosto disso. Isso deixa exposições ali. E como eles não estão contando com a presença do goleiro, não é algo muito bom mesmo, não, ok? O goleiro tá lá embaixo, se vocês veem que tem uma mudança brutal entre um goleiro pro outro, cara. A atuação é completamente diferente. Lembrando que quando você perde esse goleiro no jogo de posse, você perde muito controle do jogo. Vai ter um vídeo separado meu sobre goleiros, eu acho que eu vou trazer pros membros, em primeiro lugar, pra explicar essa parte. Tentar trazer esse lado aí, depois eu tento trazer um conteúdo mais simplificado pra a galera normal. Vou tentar trazer a parte complexa pros membros no futuro. Enfim, cara, eu acho que é isso. O Chelsea não teve muito padrão no primeiro tempo, no segundo tempo dava pra ver um padrão de 4-2-3-1 mesmo, com às vezes alguns jogadores subindo ali pro ataque. Mas era basicamente isso, cara. Não tinha muito padrão não, porque a gente realmente apanhou tanto o jogo, sofreu tanto a partida inteira que não dá pra ver muito um design, então não vou ficar falando muito sobre isso. Acho que a parte tática que eu tinha que entrar era explicar essa parte ali do ataque previsível do City e de outros detalhes ali que eu acho que são mais importantes da gente falar. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem e eu vou chegar nas conclusões finais aqui desse vídeo. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like no vídeo, é muito importante. Se possível, também utilize a opção de hype, tem na aba de comentários no smartphone. Hypezinho gratuito já ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas, é muito importante esse apoio de vocês, principalmente você que é torcedor do Chelsea, quer mais análise, quer que as análises continuem, o apoio de vocês é essencial. Enfim, e também tem a opção de seja membro ativo, agora você pode se tornar membro desse canal com uma pequena quantia, né? Você pode ajudar esse canal a continuar, é baratinho, ok? É um negócio simbólico só pra quem quiser realmente ajudar. Agora vamos seguir pra quem jogou mal e quem jogou bem. Vou começar primeiro pelo Manchester City. Bom, cara, o City ele mostrou sinais positivos em vários jogadores. Eu acho que tem a volta aí de alguns jogadores importantes. Alguns sinais de um time que tem muito talento, mas que ainda não tá decidido, ok? Eu acho que o City tá meio perdido no momento atual. Muito perdido mesmo. Esse é um jogo, por exemplo, que eu não entendi muito bem Jeremy Doku no banco. Eu acho que se eles tivessem um Jeremy Doku em campo, o impacto teria sido muito maior na linha de defesa do Chelsea, que tava exposto o jogo inteiro. Principalmente porque quem enfrentaria ele é o nosso garoto mais novo, que erra muito, cara. Que falha muito mesmo em leitura. Tá bem atrás dos jogadores profissionais ainda. Então, cara, eu acho que nesse sentido, Pepe talvez tenha ido demais pra uma linha de controle, né? E talvez tenha sido um erro isso aí. Ele precisava da galera pra acelerar e fazer aquele jogo a mais, mas ele não decidiu. Isso, apesar disso, o cara que jogou na posição dele, pra mim, foi o melhor em campo dos dois times e o melhor do City, que é o tal do Reinders. Reinders jogou muito, cara. É um futebol, assim, de elite. Jogadoraço, joga muito e acredito que foi uma boa escolha, mas talvez eu teria escolhido de outra maneira, cara. Eu teria escalado esse time de uma
maneira diferente. É isso que eu tô querendo dizer aqui. Eu acho que a partida de Vardiol e a partida de Rubem Dias também foram muito boas, uma excelente dupla de zaga. E eu também gostei muito da volta de Rodri. Rodri fez um jogo incrível. O controle dele de campo foi muito bom. Ele não participou tanto de outras fases do jogo, até porque ele tá voltando, né? Tá pegando ainda o ritmo. Mas eu senti aquele Rodri do passado, aquele Rodri que era muito bom, voltando de fato em campo. Me dá um pouco de medo e tudo mais, mas ainda assim não foi o suficiente pra ganhar esse jogo. Também gostei muito no ataque de Ryan Cherki. Ele errou muita coisa, mas ele mais acertou do que errou. Então não posso dizer que é negativo, só que ele tava floreando demais as jogadas, exagerando muito elas, tentando coisas a mais. Eu acho que, inclusive, isso deve irritar muito o Guardiola. Simplifica um pouco mais as coisas, não quer esse tipo de coisa em campo, então acho que ele tem que achar um equilíbrio aí, né, entre a firula e o que ele pode fazer. Ele não pode esquecer que isso aqui é a Premier League. A Premier League não te dá espaço pra firula, não dá pra pensar tanto, não dá pra enfeitar tanto um lance. Então eu acabei gostando do jogo dele, mas com ressalvas. Eu acho que é isso, ok? Agora, que jogou mal em campo, não gostei da partida de Phil Foden, achei ela muito ruim, e odiei os dois laterais, ok? Achei os dois laterais inúteis. Eu não vou usar outra palavra. A palavra é inútil. Você tá ali parado em campo, na mesma posição, sem fazer muita coisa. Eu acho que dá pra fazer muito mais. Os dois, ok? Quando você olha pras laterais do Manchester City, quando você olha pros laterais do Chelsea, os principais, tem uma diferença grande. Quando você olha pros laterais do Arsenal, outros laterais de outros clubes, tem uma diferença muito grande. Faltou presença em campo, faltou fazer alguma coisa em campo. Eu não sei o porquê, não sei se é um problema tático também, né, que acabou fazendo esses caras irem tão mal, mas eu sinto que estavam muito abaixo. Eu não gostei nem da defesa, nem do ataque, e principalmente da participação criativa em campo. Acho que eles ficaram atrás ali, deveriam ter feito mais, principalmente pelo campo que lhe foi dado. Eles pareciam só figuras que estavam passando bola. Não, toma bola, toma bola, toma bola, toma... Tem que fazer mais, fazer mais. E aí faz falta um Ryan Atinorri, né, que infelizmente não tá disponível. Infelizmente, né, enfim. Falando um pouco sobre o Chelsea agora, né, indo pro Chelsea, eu acho que teve um sinal muito positivo que talvez não seja muito falado por aí, mas que deveria, que é Felipe Jorgensen. Ele fez uma partida incrível. Ele fez uma partida incrível. Eu gostei muito dele como goleiro. A saída de bola ele tava participando, tava passando direitinho. Erra muito menos que Sanches, cara. Isso é uma grande realidade. Ele só não tava muito inteirado taticamente do último treinador. Talvez esse novo que chegue ajude ele nessa parte, até porque esse treinador parece treinar muito bem os jogadores. Mesmo que eles não tenham encaixe, ele consegue tentar encaixar ali. Pode ser que isso aconteça. Então eu gostei bastante ali da partida dele. Inclusive, deixa aí nos comentários porque que Sanches não tava disponível. Será que ele ficou com raiva da direção pelo que aconteceu? Tiraram o homem dele do time? Será que é isso? Não sei, cara. Enfim. E também eu gostei muito da partida de Enzo Fernandes, cara. Achei ela muito boa. Gostei de Chalobah na zaga. Eu acho que foi um jogador muito produtivo. Melhor zagueiro em campo. E parece que ele era a única figura consciente de quem tava do lado dele. E eu também gostei de Reece James no meio de campo, ok? Apesar de estar um pouco apagado hoje, com menos protagonismo, acho que ele fez o papel dele direito. Ainda mais no jogo do nível que foi hoje. Ponto. Fecho por aqui. Fecho por aqui. Poderia falar também de André, que veio do banco. Enfim, não vou entrar mais em detalhes. Já falei sobre ele anteriormente. Jogou muito. Enfim, eu acho que tá claro aqui que ele foi um bom jogador. E agora falando que jogou mal, odiei os dois laterais, muito ruins do Chelsea, e é pior do que o do City, uma crítica pior, porque eles estavam perdidos defensivamente o jogo inteiro, e isso prejudicou. Teve um lateral que veio do banco também, que também parecia perdido, né, então eu segui o ritmo aí do jogo perdido defensivamente, e o ataque foi um lixo, cara, todo mundo da linha de ataque jogou mal, todo mundo jogou mal, cara. E ainda assim eu não gostei da substituição de João Pedro, porque mesmo jogando mal, ele ainda é o melhor que a gente tem, e dá pra perceber a diferença, ok? E não é pouca a diferença. O João Pedro jogando o pior jogo da vida dele, ele é melhor que qualquer camisa 9 hoje que o Chelsea tem como reserva. É isso. E eu não fico feliz de falar isso, mas é verdade. O resto do ataque, cara, não fez nada. Todo mundo jogou mal. Todo mundo do ataque do Chelsea jogou mal. Ou a bola chegou muito pouco, ou ele não conseguiu produzir nada quando a bola chegou. É isso. Não tem do que falar. O ataque inteiro do Chelsea hoje foi mal. E dependeu do protagonismo do meio de campo, né? Porque o meio até tava criando alguns lances ali no segundo tempo que talvez dava pra aproveitar melhor. Enfim, cara, foi uma partida muito ruimzinha do Chelsea. Não tenho pra onde fugir. Realmente, cara, hoje não foi um dos melhores dias ali dos jogadores individualmente falando. Então há muitas críticas a ser feita aqui. Eu não vou criticar tanto porque, né, tá acontecendo todo esse caos aí, isso afeta muito a cabeça dos jogadores, mentalmente eles não devem estar bem, é um momento difícil, e dito tudo isso, cara, o Chelsea empata em 1-1 e consegue levar seu ponto contra um dos melhores times da temporada, e isso tudo ajuda o Arsenal a ser campeão. O Arsenal conseguiu, né, 6 pontos de diferença do Manchester City e do Aston Villa no atual momento. O Chelsea acabou de ajudar o Arsenal. O Arsenal tem 48 pontos e o Chelsea tem 31. A diferença é grande e o Arsenal agradece esse empate. É um empate que é legal de comemorar, mas no final das contas a gente ajuda o nosso maior rival a ser campeão. O que eu não gosto nem um pouco. Mas fazer o que, cara? Não dá pra vencer tudo. Não dá pra ser sempre tudo positivo, cara. Às vezes acontece esse tipo de coisa. Eu falei isso, inclusive, antes da partida começar lá no meu Twitter. Eu falei sobre isso e aconteceu, né? A gente atrapalhou o City, né? Que tá disputando com o Arsenal. E, infelizmente, a gente tá ajudando o nosso rival. É isso, cara. Acho que essa é a análise de hoje. Eu acho que o sinal... final que esse jogo passa é que, mesmo sem o treinador, eu acho que o Chelsea consegue continuar bem. Até porque tem um elenco muito legal e tudo mais. Tem toda uma montagem ali. Eu acredito que
mesmo com a troca de treinador, por mais dolorosa que ela seja, eu acho que realmente, cara, o Chelsea talvez ainda se mantenha bem na temporada. Quem sabe termine com vaga europeia, que é a minha expectativa maior, né, pra essa temporada, depois dessa mudança. E é legal que aconteça logo, porque isso pode acelerar processos de pré-temporada pra esse treinador novo. Essa análise aqui tá chegando ao fim, agradeço a presença de todos, agradeço todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira, muito obrigado mesmo pelo seu apoio. É isso, rapaziada, nos vemos em outro vídeo, tchau!